Annie Besant C.W. Leadbeater. A visão teosófica das origens do homem. Um ensaio sobre antropologia esotérica. Prólogo. Já não se considera totalmente fantástica a ideia de que é possível a capacidade de clarividência. Não a aceita a maioria das pessoas, nem é aceita de maneira ampla. Contudo, uma minoria cada vez mais numerosa de pessoas inteligentes crê que a clarividência é um fato, e a considera como faculdade natural, que chegará a ser comum a todos os homens no transcorrer da evolução. Não a tem por graça milagrosa, nem como necessária prova de elevada espiritualidade, superior inteligência e pureza de caráter, já que todas ou algumas dessas qualidades podem manifestar-se em pessoas que nada tenham de clarividentes. Sabe que é um poder oculto em todo homem, que poderá ser desenvolvido por quem for capaz disso e não recusar o preço exigido por seus esforços em colocar-se na vanguarda da evolução geral. Se for ou não merecedora de crédito a obra assim concluída, terão de o dizer as gerações futuras, que possuirão a faculdade empregada hoje com esse propósito. Não é novo o emprego da clarividência na investigação do passado, pois dela temos permanente exemplo na doutrina secreta de H.P. Blavatsky. Sabemos que muitos leitores, estudantes de ocultismo, convencidos da realidade da clarividência e seguros de nossa retidão, acharão este livro interessante e esclarecedor. Foi escrito para esses. À medida que cresça o número de estudantes, aumentará o de leitores. Mais do que isso não podemos esperar. Séculos adiante, quando houver mentes capazes de escrever livros muito melhores, baseados em investigações semelhantes, será este livro considerado como um curioso explorador, se levar em conta a época em que foi escrito. Não é possível dar provas categóricas da veracidade deste livro, ainda que eventualmente venham futuros descobrimentos confirmar umas ou outras de suas afirmações. A verdade da investigação clarividente é tão impossível de provar à grande maioria das pessoas como as cores do céu. O leitor alheio ou vulgar receberá este livro com rude incredulidade. Uns o julgarão hábil artifício, outros o encararão como uma estupidez, muitos dirão que os autores são iludidos ou impostores, segundo a boa ou má vontade de seus julgadores. Mas os estudantes diremos: aceite este livro em proporção à ajuda que lhe preste em seus estudos e na medida em que esclareça tudo quanto já conhece. O futuro poderá ampliá-lo e corrigi-lo, pois nós só publicamos alguns fragmentos de uma extensa história, e mesmo assim foi muito pesada a nossa tarefa. Efetuamos os trabalhos de investigação em adiar, durante o verão de 1910. O calor dispersou muito os estudantes e nós nos recolhíamos 5 tardes por semana para, sem que ninguém nos interrompesse, observar e dizer rigorosamente o verificado em nossa observação. 2 membros, a Sra. Van Ock e Dom Francisco Ruspoli, tiveram a gentileza de ir transcrevendo exatamente o que dizíamos. De ambos conservamos os apontamentos que formam o texto deste relato, escrito, em parte, durante umas tantas semanas dedicadas a esta tarefa no verão de 1911, e completado em abril e maio de 1912, nos intervalos das obrigações cotidianas. Não são possíveis trabalhos desta natureza entre contínuas interrupções, e o único modo de levá-los a cabo é se distanciar do mundo e permanecer, durante aquele tempo, em retirada solidão, como dizem os católicos. Seguimos o amplo esboço teosófico da evolução, e o expomos entre as preliminares, no primeiro capítulo. Esse esboço domina o conjunto e é o fundamento básico da obra. É completamente aceita a existência de uma hierarquia oculta que guia e modela a evolução, e alguns de seus membros aparecem necessariamente no desenrolar deste relato. A fim de nos referirmos às etapas primitivas, procuramos retroceder até elas a nossa própria consciência, pois nos seria mais fácil partir deste ponto do que de outro qualquer, porque além dele nada mais nos era possível reconhecermos. Aquelas primeiras etapas nos forneceram, por assim dizer, uma pista nas primeira e segunda cadeias. Desde a última porção da terceira cadeia em diante, traçamos a história da humanidade seguindo um grupo de indivíduos,
exceto quando este grupo esteve ocupado durante importantes etapas da evolução, como as correspondentes aos começos das sub-raças terceira e quarta da quinta raça raiz. Em tais casos deixamos tal grupo e seguimos a corrente principal do progresso. Poucos pormenores referentes a pessoas podemos dar neste relato, pela grande extensão do quadro em que se movem. No entanto, algumas vidas foram publicadas biograficamente em títulos Opist, sob o título geral de Rasgaduras no Véu do Tempo, através das quais se pode vislumbrar o passado dos indivíduos. Logo se publicará um volume destas biografias, intitulado Vidas de Alcione, com tábuas genealógicas completas, que assinalam o parentesco em cada vida dos personagens cuja identificação foi possível. Trabalhos desta classe poderão ser concluídos livremente, se houver quem estiver capacitado para empreendê-los. Como todo relato exige que se deem nomes aos personagens e como, por ser a reencarnação um fato, reaparece um mesmo personagem em épocas sucessivas, com diferente nome próprio em cada existência, demos a muitos destes personagens um nome característico, pelo qual possam ser reconhecidos em todos os dramas em que intervieram. Assim como, por exemplo, Irving é sempre Irving para nós, quer represente Macbeth, Ricardo III, Shylock, Carlos I, Fausto, Romeu ou Matias, e em sua vida de ator se chama sempre Irving por toda a parte e reconhecemos a sua personalidade, seja qual for o papel que represente nos palcos, assim também um ser humano, na longa história em que as vidas são dias, desempenha-se em papéis sem que deixe de ser ele mesmo em seus aspectos de homem, mulher, aldeão, príncipe ou sacerdote. A este ele mesmo demos um nome característico com que possa ser reconhecido sob todos os disfarces adequados à representação do papel que tomou. Para a maioria escolhemos tais nomes dentre os dos astros e constelações, assim, por exemplo, demos o nome de Corona a Júlio César, o de Palas a Platão e o de Lira a Lao Tse. Com isso veremos quão distintas são as modalidades evolutivas ou vidas prévias que têm de engendrar um César ou um Platão, e, por outro lado, terá o relato um interesse mais humano, ao mesmo tempo em que instrui o estudante sobre a reencarnação. Os nomes daqueles que constantemente aparecem neste relato como homens e mulheres, porém que já são mestres, darão maior realidade a esses grandes seres aos olhos de alguns leitores. Subiram aos pontos culminantes em que se erguem pela mesma escada de vidas por onde estamos subindo agora. Passaram pelas contingências da cotidiana vida doméstica, com as penas e alegrias, êxitos e fracassos de que se nutre a experiência humana. Não têm sido deuses perfeitos desde ilimitadas épocas, mas homens e mulheres que manifestaram seu Deus interno e, após longo e penoso caminho, ultrapassaram a etapa super-humana. São promessa plena do que seremos no futuro. São as gloriosas flores da planta cujos botões somos. E assim lançamos nosso pequeno barco no tormentoso oceano da publicidade para que encare sua sorte e encontre seu destino. Alguns personagens do relato. Os 4 Kumaras. 4 senhores da chama, ainda viventes em Shambhala. Maguru. O Bodhisattva da época que aparece nas personalidades de Vyasa, Tot, Hermes, Zaratustra, Orfeu, e, finalmente, Gautama, que chegou a ser o Senhor Buda. Surya. O Senhor Maitreya, atual Bodhisattva, o supremo instrutor do mundo. Manu. Chefe de uma raça raiz. Com os nomes de Manurais ou Manus semente, designa-se um ministro de categoria ainda mais elevada, que preside um ciclo maior de evolução, como uma ronda ou uma cadeia. Os livros hindus chamam Vaivasvata indistintamente ao Manu raiz de nossa cadeia e ao Manu da quinta raça raiz, ou seja, a raça ária. Viraj. Uma Ashwan, hierarca de categoria igual à de Manu e Bodhisattva. Saturno. É atualmente um mestre, ao qual se dá em alguns livros teosóficos o sobrenome de o veneziano. Júpiter. O mestre residente nas montanhas de Nilgiri. Marte. O mestre M do livro O Mundo Oculto, de A.P. Sin. Net. Mercúrio. O mestre KH do mesmo livro acima. Netuno.
o mestre Hilarião. Osíris, o mestre Serapis. Braspati, o mestre Jesus. Vênus, o mestre Rágosi, ou Rakovski, o adepto húngaro, o conde de St. Germain do século XVIII. Urano, o mestre D.K. Vulcano, um mestre que em sua última vida terrena foi Sir Thomas More. Atena, um mestre que na Terra teve o nome de Thomas Valgan, como sobrenome de Eugênio Filaletes. Alba, Eteuoite. Albireu, Maria Luísa Kirby. Alcione, J. Krishnamurti. Aletheia, João de Manem. Altair, Herbert Witt. Arcor, A. J. Wilson. Atlas, filha de Charles Blech. Aurora, Conde Bubnalisix. Capela, S. Malcharp. Corona, Júlio César. Cruz, Otuacuf. Denner, Lord Cochrane, 10º Conde de Dundonald. Espiga, Francisca Arundali. Eudóxia, Luísa Shaw. Fênix, Thomas Pascal. Fides, G.S. Arundali. Fossé, W.Q. Jude. Gemini, E. Maldigren. Heitor, W.H. Kirby. Hélios, Maria Russac. Heracles, Anie Besante. Leo, Fabrício Ruspoli. Lili, filha de Charles Blech. Lira, Lao Tse. Lomia, J. Wedgwood. Lutécia, Charles Bradlaugh. Mira, Charles Ilbrook. Mizar, J. Nityananda. Mona, Piet Milleyman. Norma, Margarida Ruspoli. Olímpia, Damodar Kamavalancar. Palas, Platão. Polaris, B. Peuadia. Proteu, Olama Tezu. Selene, C. Ginarajadasa. Sírio, C.W. Leadbeater. Siva, T. Subarral. Tauro, Jerônimo Anderson. Ulisses, H.S. Olcott. Vaja, H. P. Blavatsky. Vesta, Minnie Seoldbrooke. Alguns membros da Sociedade Teosófica permitiram, corajosamente, o aparecimento de seus nomes na lista acima, a despeito do ridículo que pudesse cair sobre eles. Numerosos de nossos amigos estão atualmente encarnados em corpos hindus, mas não podemos expô-los ao desdém e à perseguição que sofreriam se os indicássemos, e por isso não lhes solicitamos sua permissão. Introdução. O problema da origem, evolução e destino do homem não deixa nunca de ser interessante. De onde vem esta gloriosa inteligência que, pelo menos, neste planeta é a coroa dos seres visíveis? Desceu repentinamente do alto, como um anjo radiante, para ser temporário morador de uma mansão de barro, ou tem se elevado ao longo de obscuras idades, tirando sua humilde linhagem do lodo primitivo através do peixe, réptil e mamífero, até o reino humano. E qual é o seu destino situado além? Evolui progressivamente e eleva-se mais e mais, tão só para descer pelo longo declive da degeneração até cair no precipício da morte, deixando para trás um gelado planeta como túmulo de incontáveis civilizações? Ou sua elevação atual nada mais é que o adestramento de um poder espiritual e eterno, destinado em sua plenitude a empunhar o cetro de um mundo, de um sistema, de um conjunto de sistemas, com a atuação de um verdadeiro Deus? Muitas respostas têm sido dadas total ou parcialmente a estas perguntas, nas escrituras das antigas religiões, nas obscuras tradições deixadas pelos poderosos homens da antiguidade, nas explorações dos arqueólogos modernos e nas investigações dos geólogos, físicos, biólogos e astrônomos, nossos contemporâneos. Os conhecimentos recentes têm confirmado os registros mais antigos, ao confirmarem ao nosso planeta e seus habitantes um período de existência de vasta extensão e maravilhosa complexidade. Centenas de milhões de anos se acumularam para dar tempo ao lento e trabalhoso processo da natureza, em que cada vez mais e mais para trás fica o homem primitivo. Vemos a Lemúria, onde agora ondeia o Pacífico,
e a Austrália, apesar de seu descobrimento relativamente recente, é uma das terras mais antigas. A Atlântida esteve onde agora se estende o Atlântico, e a África se uniu com a América por meio de um sólido istmo, que tira o mérito de descobridor de Cristóvão Colombo, que vemos seguindo as pegadas de gerações há longo tempo desaparecidas, que encontraram o caminho da Europa para as terras do Sol Poente. Já não é Poseidonis por mais tempo o fantástico conto relatado pelos supersticiosos sacerdotes egípcios ao filósofo grego. Minos de Creta ressurge de sua velha tumba como homem e não como mito. Babilônia, computada como antiga, passa a ser a moderna sucessora de uma série de cultíssimas cidades sepultadas, camada sob camada, até desaparecer na noite dos tempos. A tradição convida o explorador a escavar o Turquestão no centro da Ásia, e lhe sussurra ao ouvido sobre colossais ruínas que só esperam o seu enxadão para serem exumadas. Neste entrechoque de opiniões, neste conflito de teorias, nesta afirmação e negação de sempre renovadas hipóteses, talvez achem alguma probabilidade de leitura o relato dos observadores, dos exploradores que têm percorrido o caminho muito antigo por onde poucos andam hoje, apesar de cada vez mais, apressados estudantes o trilharão, segundo o tempo comprove sua estabilidade. A ciência está explorando hoje em dia as maravilhas da chamada mente subjetiva, e descobre nela curiosíssimas forças, impulsos e reminiscências. A essa mente subjetiva e equilibrada, dominadora do cérebro, chamam gênio. A mente subjetiva desencaixada do cérebro, vaga e errante, chamam loucura. Algum dia acabará havendo a ciência que a religião chama de alma ou que ela chama de mente subjetiva, e que a atualização de suas forças depende dos instrumentos, físico e suprafísico, de que dispõe. Se esses instrumentos estão bem construídos, flexíveis e íntegros, e obedecem docilmente e por completo ao seu controle, as faculdades de visão, audição e memória, irregularmente brotadas da mente subjetiva, chegarão a ser as faculdades normais e ativas da alma. E se a alma, em vez de unir-se ao corpo, se esforça por ascender ao espírito, ao divino eu velado na matéria de nosso sistema, então o homem verdadeiro e interno acrescenta suas forças, até alcançar o conhecimento que de outro modo seria impossível obter. Os metafísicos antigos e modernos declaram que o passado, o presente e o futuro existem sempre, simultaneamente, na divina consciência, e que são sucessivos apenas em sua manifestação, isto é, condicionados pelo tempo, que inteiramente consiste na sucessão de estados de consciência. Como nossa limitada consciência existe no tempo, está inevitavelmente ligada por esta sucessão, e assim só podemos pensar sucessivamente. Mas todos sabemos, pela experiência dos estados do sonho, que a medida do tempo não é a mesma durante os mesmos, ainda que persista a sucessão. Também sabemos que a medida do tempo varia muito mais ainda no mundo do pensamento, pois quando forjamos imagens mentais, podemos retardá-las, apressá-las e repeti-las à vontade, embora ainda ligadas pela sucessão. Raciocinando deste modo, não será difícil formar uma mente de transcendental poder, a mente de um logos, ou verbo, de um ser tal como o representado no quarto evangelho, que contenha em si todas as imagens mentais incorporadas num sistema solar, dispostas na ordem sucessiva de sua manifestação projetada, mas todas ali passíveis de exame atento, assim como nós investigamos e revisamos nossas imagens mentais, por mais que não tenhamos ainda conseguido o divino poder tão elegantemente proclamado por Maomé nesta frase, ele somente lhe diz, "Se", e ele é. Contudo, assim como o recém-nascido contém em si as potencialidades de seu progenitor, assim também nós, frutos de Deus, temos em nós mesmos as potencialidades da divindade. Daí que, quando nos determinamos a desapegar da terra nossa alma e converter sua atenção ao espírito de cuja substância é sombra no mundo da matéria, possa a alma chegar à memória da natureza, ou seja, à incorporação no mundo material dos pensamentos do Logos, o reflexo, por assim dizer, de sua mente. Ali reside o passado em registros sempre vivos, ali reside também o futuro,
de mais fácil alcance para a alma semi-evoluída, porque não está totalmente manifestado e incorporado, ainda que seja completamente real. A alma que lê estas memórias pode transportá-las ao corpo e imprimi-las no cérebro, até o ponto de registrá-las em palavras e escritos. Quando a alma se unifica com o espírito, como no caso dos homens perfeitos, daqueles que completaram a sua evolução humana e libertaram ou salvaram seu espírito, o contato com a divina memória é imediato, direto, sempre valioso e infalível. Mas antes de chegar a este ponto, o toque é imperfeito, dependente e exposto a erros de observação e transmissão. Os autores deste livro aprenderam o método de estabelecer o contato imediato, mas como estão sujeitos às dificuldades próprias de sua evolução incompleta, fizeram tudo quanto lhes coube para observar e transmitir, ainda que seguramente saibam que muitas fraquezas mancham sua obra. Os irmãos maiores lhes ajudaram eventualmente, ampliando o rascunho em alguns pontos e lhes indicando as datas sempre que isso foi necessário. Como no caso dos livros referidos, que a este precederam no movimento teosófico, o tesouro está em vasos terrenos, e ao mesmo tempo que agradecem o desinteressado auxílio recebido, os autores aceitam por inteiro a responsabilidade dos erros. Capítulo 1. Preliminares. De onde vem e para onde vai o homem? Nossa resposta completa só pode ser, como ser espiritual, o homem tem origem em Deus e a Deus retornará, mas o de onde e para onde aqui focalizados mostram limites muito mais modestos. Não passam de uma simples página da história da vida humana, aqui transcrita, contando o nascimento na densa matéria de alguns dos filhos do homem que há além desse nascimento, ó impenetrada noite. E seguindo seu curso de mundo em mundo até um ponto no próximo futuro, daqui distante apenas alguns séculos que há além dessa rubra névoa, ó ainda não amanhecido dia. Contudo, o título não é de todo impróprio, porque o que tem origem em Deus e volta a Deus não é precisamente o homem. Aquele raio do divino esplendor que emana da divindade no começo de uma manifestação, aquela partícula de meu próprio ser, transformada no mundo de vida num espírito imortal, é muito mais que homem. O homem não é senão uma etapa do seu desenvolvimento, e o mineral, o vegetal e o animal não são mais nem menos que etapas de sua embrionária vida na matriz da natureza, antes de nascer como homem. O homem é a etapa em que o espírito e a matéria lutam entre si pelo predomínio, e quando ao fim da luta se ergue o espírito como senhor da matéria, em dono da vida e da morte, entra o espírito em sua evolução super-humana e já não é homem, mas super-homem. Porém aqui temos que considerá-lo apenas como homem, temos de tratar do homem em suas etapas embrionárias nos reinos mineral, vegetal e animal, temos de observar o homem durante seu desenvolvimento no reino humano, o homem e seus mundos, o pensador e seu campo de evolução. A fim de poder melhor aproveitar o relato contido neste livro, é necessário o leitor deter-se por uns minutos no conceito de um sistema solar, tal qual descreve a literatura teosófica, e nos capitais princípios da evolução que ali se desenvolvem. Isto não oferece maior dificuldade de compreensão do que a terminologia de uma ciência qualquer, ou do que as demais descrições cósmicas da astronomia, e com um pouco de atenção o estudante conseguirá dominá-lo. O leitor frívolo, a quem tudo isto pareça palidamente fraco e queria passar-lhe por alto, se encontrará, como consequência, em uma condição mental mais ou menos confusa e extraviada, porque terá pretendido edificar uma casa sem alicerces, e será forçado a reduzi-la continuamente. O leitor cuidadoso evitará ativamente essas dificuldades, dominando-as de uma vez para sempre, e com o conhecimento assim adquirido, prosseguirá facilmente, e os detalhes posteriores serão prontamente assimilados em seus respectivos lugares. Aqueles que preferirem não se deter no exame inicial a que nos referimos, podem abrir mão deste capítulo e começar, desde logo, no segundo, mas os leitores mais avisados dedicarão algum tempo em dominar o que segue. O eminente sábio Platão, uma das mais poderosas inteligências do mundo, cujas elevadas ideias têm dominado o pensamento europeu, declara a infértil afirmação que Deus geometriza.
Quanto melhor conhecemos a natureza, tanto mais nos convencemos desta verdade. As folhas das plantas estão dispostas na ordenação definida de 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, e assim sucessivamente. As vibrações das notas de uma escala podem representar-se correspondentemente em série irregular. Algumas enfermidades seguem o seu curso num ciclo definido de dias em que o 7º, 14º e 21º assinalam as crises, cujo resultado é ou a continuação da vida física ou a morte. Não há necessidade de multiplicar os exemplos. Assim, pois, não é estranho que na ordenação de nosso sistema solar intervenha continuamente o número 7, que por esta razão se chama número sagrado. Uma lunação se divide naturalmente em 2 setenas de crescente com outras 2 de minguante, e os seus quartos nos dão a semana de 7 dias. Vemos que o 7 é o número radical de nosso sistema solar, cujos departamentos ou distritos são 7, que por sua vez se subdividem noutros 7 subalternos, e estes noutros 7, e assim sucessivamente. O estudante de religião se recordará neste ponto dos 7 amesas pentas zoroastrianos e dos 7 espíritos diante do trono do Senhor, segundo os cristãos. E o teósofo pensará no supremo e trino logos do sistema, rodeado de seus ministros, os governadores das 7 cadeias, cada um dos quais rege seu próprio departamento do sistema, como os vice-reis de um imperador. Aqui só consideraremos em pormenor um departamento dos 10 que compreende o sistema solar, pois que ainda que radicados em 7, desenvolvem-se em 10, e assim os místicos chamam este número de um número perfeito. A estes departamentos Cine denominou esquemas de evolução, em cada um dos quais evolui ou evoluirá uma humanidade. Nos limitaremos agora ao nosso esquema, embora sem esquecermos de que também há outros e que de um a outro podem passar inteligências altamente evoluídas. Com efeito, tais visitantes vieram à nossa Terra em determinada etapa de sua evolução, para servirem de guia e auxílio à nossa recém-nascida humanidade. Cada esquema de evolução passa por 7 grandes etapas evolutivas, chamadas cadeias, por constar cada cadeia de 7 globos mutuamente relacionados, de modo que cada globo é um dos 7 elos da cadeia. O diagrama 1, 7 globos em torno do Sol, representa os 7 esquemas em torno do Sol central, de sorte que em determinada época está em atividade, em cada esquema, só uma cadeia composta de 7 globos, que no diagrama não aparecem separados, senão dispostos em anéis ou círculos concêntricos para poupar espaço. No diagrama 2, uma representação do DNA, estão já esboçados os globos, de maneira que temos claramente um esquema com as 7 etapas de sua evolução, isto é, com suas 7 cadeias sucessivas e relacionadas com 5 das 7 esferas ou tipos de matéria existentes no sistema solar. A matéria de cada tipo está composta de átomos de determinada espécie, e como todos os sólidos, líquidos, gases e éteres de cada tipo de matéria são agregações de uma só espécie de átomos, esta matéria recebe a denominação correspondente à modalidade de consciência a que responde, a saber, física, emocional, mental, intuicional e espiritual. Na primeira cadeia, os 7 mundos, A, B, C, D, E, F, G, estão dispostos como segue: A, mundo raiz, e G, do semente, estão no plano espiritual, porque tudo desce de cima para baixo, do sutil para o denso, para tornar a subir ao superior, enriquecido dos frutos da jornada, que tem de servir de semente à cadeia sucessora. B e F estão no plano intuicional, o primeiro é de colheita e o segundo de assimilação. C e I estão igualmente relacionados no plano mental superior. D, ponto de equilíbrio e conversão entre os arcos descendente e ascendente, está situado na zona inferior do plano mental. Estes pares de globos se relacionam intimamente em cada cadeia, mas um deles é o tosco rascunho e o outro a pintura concluída. Espiritual, intuicional, mental, emocional, físico. Na segunda cadeia, todos os globos desceram uma etapa e a D está no plano emocional. Na terceira cadeia desce uma etapa mais e D baixa até o plano físico. A quarta cadeia,
A intermediária das 7, profundamente sumida em densa matéria, é o ponto de conversão das cadeias, como Deu é dos globos. Tão somente esta cadeia tem situados 3 globos E, D e I no plano físico. Na viagem de retorno, por assim dizer, a elevação parece descida. Nas cadeias terceira e quinta há um só globo físico, na segunda e sexta o globo D é mental. No fim da 7ª cadeia fica cumprido o esquema de evolução, cujo fruto se colhe. Para facilitar a compreensão dos 7 esquemas evolucionários de nosso sistema solar, podem denominar-se segundo os respectivos globos D, que são os mais conhecidos, a saber, Vulcano, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No esquema que pertence à Terra, a cadeia precedente à nossa foi a terceira da série, e seu único globo físico D, o planeta que hoje chamamos Lua. Por isso se dá o nome de lunar à terceira cadeia, ao passo que a segunda e primeira se designam apenas numericamente. Nossa cadeia, a terrestre, é a quarta na ordem de sucessão, e tem, portanto, fisicamente manifestados, 3 de seus globos, que são, o quarto, D, a Terra, o terceiro, C, Marte, e o quinto, E, Mercúrio. O esquema netuniano tem, também, fisicamente manifestados, 3 de seus globos, que são, Netuno, globo D, e 2 planetas físicos C e com ele relacionados, cuja existência assinalou a teosofia antes que a ciência os descobrisse. Portanto, está na quarta cadeia de sua própria série. O esquema venusiano está no término de sua quinta cadeia, e, portanto, Vênus perdeu recentemente sua lua ou globo D da cadeia precedente. É possível que Vulcano, descoberto por Herschel, mas desaparecido depois da vista dos astrônomos, esteja atualmente em sua sexta cadeia, embora não tenhamos informação sobre esse particular, nem direta nem indireta. Júpiter não está ainda habitado, mas em seus satélites há seres de densos corpos físicos. Os diagramas 3 e 4 representam a correspondência entre as 7 cadeias de um mesmo esquema, para demonstração do progresso evolutivo de cadeia em cadeia. Convém estudar primeiramente o diagrama 3, mera simplificação do diagrama 4, copiado por sua vez do desenho de um mestre. Embora a princípio pareça este diagrama um tanto desconcertante, se tornará muito instrutivo quando o estudante compreender. Sucessivas ondas de vida. Primeira até 7ª cadeia repete o mesmo ciclo. Primeiro, humano segundo, animal terceiro, vegetal 4 graus, mineral quinto, elemental 3 sexto, elemental 2 sétimo, elemental 1. O diagrama 3 dispõe as 7 cadeias de um esquema em colunas próximas, a fim de que o fluxo divino de vida assinalado pelas flechas possa ser indicado em ascensão de reino para reino. Cada seção de uma coluna afigura um dos 7 reinos da natureza, 3 elementais, mineral, vegetal, animal e humano. Seguindo a 7ª onda de vida, única que passa no esquema pelos 7 reinos, vemos que entra na primeira cadeia pelo primeiro reino elemental, que ali se desenvolve durante o período vital da cadeia. Na segunda cadeia passa pelo segundo reino elemental, que igualmente se desenvolve ali durante seu período vital. Na terceira cadeia aparece no terceiro reino elemental e na quarta entra no mineral. Depois atravessa sucessivamente os reinos vegetal e animal nas quinta e sexta cadeias, até alcançar o reino humano na 7ª. Assim temos que o esquema em conjunto proporciona um campo de evolução para a corrente de vida divina, desde sua incorporação na matéria até o homem. As correntes restantes de vida, ou começaram já em outro esquema e entraram neste pelo ponto de evolução ali alcançado, ou chegaram demasiado tarde para alcançar nesse o reino humano. No estudo do diagrama 4, temos de notar antes de tudo que os círculos de cor não são 7 cadeias de globos, como poderiam parecer, senão os 7 reinos da natureza em cada cadeia sucessiva, e, portanto, correspondem-se com as seções em coluna do diagrama 3. Aqui temos um completo esquema evolucionário, com a situação de cada reino em cada cadeia. O estudante pode escolher uma linha qualquer de cor no primeiro círculo e segui-la progressivamente.
Tomemos o círculo azul do extremo superior esquerdo, assinalado pela flecha. Este círculo representa o primeiro reino elemental da primeira cadeia, e a sua corrente deixa essa primeira cadeia para entrar na segunda, o anel seguinte de círculos coloridos. No momento de entrar, a corrente bifurca-se e sua porção menos avançada, que não está ainda disposta para entrar no segundo reino elemental, se desvia da corrente principal para entrar no primeiro reino elemental dessa segunda cadeia, unindo-se à nova corrente de vida, de cor amarela e assinalada com uma flecha, a qual inicia sua evolução nessa cadeia. A principal corrente azul vai ao segundo reino elemental dessa segunda cadeia, recebendo em seu seio alguns retardados do segundo reino elemental da primeira cadeia, os quais assimila e leva consigo. Convém atentar que só sai deste reino uma corrente azul, pois todos os elementos estranhos foram completamente assimilados. A corrente azul prossegue para a terceira cadeia, onde se bifurca e deixa que seus retardados continuem no segundo reino elemental da terceira cadeia, enquanto sua massa vai formar o terceiro reino elemental dessa terceira cadeia. Também recebe alguns retardados do terceiro reino elemental da segunda cadeia, e os assimila e leva consigo para entrar como não atenuada corrente azul no reino mineral da quarta corrente. Igualmente deixa alguns retardados, que se desenvolverão no terceiro reino elemental da quarta cadeia, e recebe outros do reino mineral da terceira cadeia, assimilando-os como antes. Neste ponto alcança o máximo de densidade na evolução, ou seja, o reino mineral, e ao sair dele, seguindo ainda a linha azul, ascende ao reino vegetal da quinta cadeia, enviando seus retardados ao reino mineral da mesma e recebendo-os do reino vegetal da quarta. De novo ascende até alcançar desta vez o reino animal da sexta cadeia, deixando que os vegetais retardados completem sua evolução no reino vegetal desta sexta cadeia e recebendo em seu próprio reino os animais retardados da quinta cadeia. Por fim, ao terminar sua evolução, entra no reino humano da sétima cadeia, deixando os animais retardados no reino animal desta sétima cadeia e recebendo alguns seres humanos do reino relativo ao homem da sexta cadeia, os quais leva consigo à sua esplêndida conclusão, onde se aperfeiçoa a evolução humana nos seres super-humanos, ao longo de uma das 7 sendas, indicadas no comando azul do extremo final. No esquema seguinte de evolução, os retardados do reino animal da sétima cadeia do esquema anterior aparecerão no reino humano da primeira cadeia, e ali chegarão a homens perfeitos. Estarão no círculo que corresponde ao assinalado pelo comando cinzento escuro, na primeira cadeia do diagrama que estamos estudando. De idêntica maneira se tem de seguir todas as linhas de reino a reino, nas cadeias sucessivas. O círculo alaranjado representa o segundo reino elemental da primeira cadeia, e, portanto, teve uma etapa de vida na cadeia precedente, isto é, entrou na corrente de evolução como primeiro reino elemental da sétima cadeia do esquema anterior, como se pode ver pelo círculo superior esquerdo, assinalado com flecha na sétima cadeia de nosso diagrama. Alcança o reino humano na sexta cadeia e continua adiante. A vida no terceiro círculo, de cor púrpura, com 2 reinos evoluídos no esquema precedente, alcança o reino do homem na quinta cadeia e prossegue adiante. A vida que no quarto círculo anima o reino mineral, passa para a quarta cadeia. A que anima o reino vegetal passa para a terceira cadeia, a do reino animal passa para a segunda, e a do reino humano para a primeira. O estudante que compreender todo este diagrama, se achará de posse de um plano de compartimentos de que poderá reunir bastantes pormenores, sem, em meio de sua complexidade, perder de vista os princípios gerais da evolução cônica. 2 pontos restam por esclarecer, o subelemental e o super-humano. A corrente de vida procedente do Logos, anima primeiramente a matéria no primeiro ou insignificante reino elemental, daí que, quando procedente da primeira cadeia, esta corrente penetra no segundo reino elemental da segunda cadeia, a matéria que há de constituir o primeiro reino elemental desta segunda cadeia, tem de ser animada por uma nova corrente de vida originária do Logos, e assim sucessivamente em cada uma das cadeias restantes.
Logo que transpôs o reino humano, chega o homem ao início da vida super-humana e é já um espírito liberto, e ante ele se abrem 7 sendas para sua opção. Pode entrar na onisciência e onipotência bem-aventuradas do Nirvana, cuja atuação transcende a tudo quanto conhecemos, com possibilidade de chegar a ser, em algum futuro mundo, um avatar ou encarnação divina. A isso se costuma chamar a vestimenta do Dharmakaya. Também pode entrar no período espiritual, frase que encobre desconhecidos significados, entre eles, provavelmente, o de tomar a vestimenta de Sambhogakaya. Igualmente pode tornar-se parte naquele reservatório de poderes espirituais que os agentes do Logos extraem para sua obra, tomando a vestimenta de Nirmanakaya. Pode ainda ser um membro da hierarquia oculta, que governa e protege o mundo onde ele alcançou a perfeição. Por outra senda pode passar à cadeia seguinte para ajudar a construir suas formas. Da mesma maneira pode entrar na esplêndida evolução angélica dos Devas. Por último, pode consagrar-se ao serviço imediato do Logos, em alguma parte do sistema solar, para ser por ele usado como seu ministro ou mensageiro, que vive só para cumprir sua vontade e levar a cabo a sua obra no conjunto do sistema por ele governado. Assim como um general tem seu estado-maior, cujos indivíduos transmitem suas ordens a todos os pontos do campo de batalha, assim são esses espíritos o estado-maior daquele que a todos comanda, os ministros que cumprem seu consentimento. Parece que esta senda é muito espinhosa, porque o adepto tem de suportar ali grandes sacrifícios, e, portanto, o diferenciam e consideram em extremo. Um indivíduo do estado maior geral não tem corpo físico, mas mediante o poder criador Kriya Shakti, ele constrói um para si, com a matéria do globo ao qual é enviado. No estado maior há seres de diversos graus de evolução, do Dhyarati em diante. Alguns alcançaram o aratado na cadeia lunar, outros são adeptos e também há os que já transcenderam este grau da evolução humana. A necessidade desse estado maior se origina, provavelmente, entre outras razões para nós desconhecidas, do fato de que as primitivas etapas de evolução de uma cadeia, e mais ainda se é do arco descendente, requererem maior auxílio externo do que as etapas posteriores. Assim, por exemplo, na primeira cadeia de nosso esquema, a primeira grande iniciação foi o ponto máximo do nível humano, nenhum indivíduo daquela humanidade alcançou o adeptado, e muito menos a iluminação. Daí a necessidade de proceder do exterior os funcionários superiores. Semelhante auxílio receberam as cadeias posteriores, e nossa Terra terá de dar ministros superiores às primeiras cadeias de outros esquemas, assim como também os agentes comuns para os últimos globos e rondas de nossa própria cadeia. Segundo sabemos, 2 seres de nossa hierarquia oculta deixaram já a Terra, talvez para se reunirem ao estado maior ou por terem sido enviados pelo chefe de nossa hierarquia para capitanear algum outro globo estranho ao nosso esquema. Os seres humanos que numa cadeia não chegam, ao fim de certo tempo, ao máximo nível assinalado à humanidade daquela cadeia, são fracassados, podendo seu fracasso se originar de falta de tempo, falta de atuação, etc. Mas qualquer que seja a causa, os que não alcançam o ponto necessário para dali progredir de modo que antes do término da cadeia cheguem ao nível assinalado nela, ficam eliminados da evolução dessa cadeia antes de seu fim e se veem necessitados de entrar na cadeia seguinte, no ponto determinado pela etapa alcançada na precedente, a fim de que possam completar sua carreira humana. Existem outros seres que conseguem atravessar este ponto crucial, ou dia do juízo na cadeia, e, contudo, não progrediram com suficiente rapidez para alcançar o nível ante o qual se abrem as 7 sendas. Conquanto não sejam fracassados, também esses não triunfaram de todo, e, portanto, passam do mesmo modo para a cadeia seguinte e guiam aquela humanidade, a que se incorporam quando essa humanidade chega a uma etapa em que seus corpos estão suficientemente desenvolvidos para lhes servir de veículos em seu progresso futuro. Em nosso estudo encontraremos essas diversas classes de seres, pois agora só os examinamos numa visão de pássaro, os pormenores nos serão mostrados mais claramente.
Apenas na primeira cadeia vemos que não tem havido fracassados excluídos de sua evolução. Houve alguns que não triunfaram, mas não podemos observar se essa primeira cadeia teve seu dia do juízo. Numa cadeia, a onda de evolução se estende do globo A ao G, que são, em turno sucessivo, os campos de desenvolvimento. Esta passagem da onda ao longo da cadeia se chama ronda, e a onda passa 7 vezes ou 7 rondas por todos os globos, antes que termine a vida da cadeia e fique completa a sua obra. Então se colhem e armazenam seus frutos, que servem de semente para a cadeia seguinte, exceto aqueles que, terminada sua carreira humana, chegam a ser super-homens e, entrando em outra das 7 sendas, preferem empregar-se em funções distintas das de guiar o curso da cadeia seguinte. Concluamos estas notas preliminares. Na esfera monádica, no plano superespiritual, moram as emanações divinas, os filhos de Deus que têm de tornar-se carne e converter-se em filhos do homem no universo futuro. Perpetuamente contemplam a face do Pai e são a contraparte angélica. Este divino Filho recebe em seu mundo peculiar o nome técnico de mônada ou unidade. É aquilo que, como já dissemos, se transforma no mundo de vida num espírito imortal. O espírito é a mônada velada na matéria, e, portanto, trina em seus aspectos de vontade, sabedoria e atividade, que chegará a ser a verdadeira mônada depois de apropriar-se dos átomos de matéria das esferas espiritual, intuicional e mental, que formarão seus corpos. Na mônada borbulha a inesgotável fonte de vida, o espírito ou ela mesma disfarçada, é sua manifestação no universo. À medida que o espírito adquire domínio sobre a matéria da esfera inferior, vai governando com maior acerto a obra evolutiva, e a vontade determina, a sabedoria conduz e a atividade executa as grandes determinações que decidem o destino do homem. Capítulo 2. Primeira e segunda cadeias. Temos agora de enfrentar a única dificuldade prática que nos apresenta no começo de nosso estudo, os ciclos evolutivos das primeira e segunda cadeias de nosso esquema. Um mestre dizia risonhamente sobre esse particular: não duvido de que sejais capazes de vê-lo, mas, sim, de que acerteis em descrevê-lo em linguagem tão inteligível que outros possam compreendê-lo. Com efeito, as condições são tão diferentes de tudo quanto conhecemos, as formas são tão frágeis, sutis e mutáveis, a matéria é tão por completo o material de que se formam os sonhos que se torna quase impossível descrever claramente as coisas observadas. Contudo, por imperfeita que seja a descrição, alguma temos de dar para representar compreensivelmente a remotíssima evolução, pois por pálida que seja, valerá mais do que se não dessemos nenhuma. Não é possível achar um verdadeiro começo. Na cadeia sem fim dos seres viventes podemos estudar satisfatoriamente um elo, mas o metal que o forma foi extraído do seio da terra, escavado do fundo de alguma mina, derretido em algum forno, forjado em alguma oficina e modelado por alguma mão, antes que aparecesse como elo de uma cadeia. Assim sucede com o nosso esquema, que sem outros esquemas precedentes não poderia existir, pois seus habitantes mais adiantados não começaram nele a sua evolução. Basta partir daquele ponto em que algumas partículas da divindade, eternos espíritos, que em outro lugar haviam passado pelo arco descendente, evoluindo em cada vez mais densa matéria através dos reinos elementais, chegam ao seu nível mais baixo e começam no reino mineral, nessa primeira cadeia, a sua longa ascensão e desenvolvimento da matéria sempre em evolução. No reino mineral dessa cadeia a atual humanidade aprendeu suas primeiras lições de evolução. Esta consciência é a que nos propomos a investigar desde sua vida nos minerais da primeira cadeia até a sua vida nos homens da quarta. Formando, como formamos, parte da humanidade terrestre, nos será mais fácil investigar esta consciência que outra estranha a nós, pois da eterna memória evocaremos cenas em que tivemos nossa parte, com as quais estamos inseparavelmente ligados e que, portanto, podemos alcançar com maior facilidade. Na primeira cadeia se vê em 7 centros, dos quais o primeiro e o sétimo, segundo já foi dito, estão no nível espiritual, nirvânico, o segundo e o sexto no intuicional,
búdico, o terceiro e o quinto no mental superior, e o quarto no mental inferior. Nós os denominaremos, como fizemos com os globos A e G, B e F, C e I, no centro, D, ponto de conversão do ciclo. O comentário oculto citado em A Doutrina Secreta diz que na primeira ronda da quarta cadeia, de certo modo uma tosca imitação da primeira cadeia, a Terra era um feto na matriz do espaço. Esta semelhança nos vem à mente ao tratarmos desta cadeia, equivalente aos futuros mundos na matriz do pensamento, isto é, os mundos que posteriormente hão de nascer em matéria mais compacta. Mal podemos chamar globos a estes centros, pois são como centros de luz num mar de luz, focos de luz dos quais a luz irradia da mesma substância de luz e unicamente luz, modificada pelo fluxo de luz originada dos focos. São como vórtices anulares, anéis de luz somente distinguíveis por seu remoinho e pela diferença de seu movimento, de sorte que à semelhança de molinetes d'água no meio da água, são molinetes de luz em meio da luz. Os centros primeiro e sétimo são modificações da matéria espiritual, o sétimo é o completo aperfeiçoamento do tosco esboço visível no primeiro, a acabada pintura do denso rascunho do divino artista. Há ali uma humanidade muito glorificada, produto de alguma evolução precedente, que tem de completar seu curso humano nesta cadeia, onde cada entidade tomará, no quarto globo de cada ronda, seu insignificante corpo, isto é, o corpo de matéria mental, ou seja, o mais denso que essa cadeia puder subministrar. A primeira grande iniciação, ou o seu equivalente ali, é o nível assinalado nesta cadeia, e quem não a alcança há de renascer por necessidade na seguinte. Do que temos podido investigar, conclui-se que nesta primeira cadeia não houve fracassados, e alguns seres, como também, segundo parece, ocorreu em cadeias posteriores, transpuseram o nível assinalado. Os membros daquela humanidade, que na sétima ronda alcançaram a iniciação, escolheram uma das 7 sendas que antes mencionamos. Nessa primeira cadeia aparecem todas as etapas da evolução do ego, mas a carência dos níveis inferiores de matéria que estamos acostumados, assinala notável diferença nos métodos evolutivos que surpreendem o observador. Ali todas as coisas não só surgem de cima, mas que progridem para cima, pois não há baixo nem forma no sentido comum da palavra, e sim, unicamente, centros de vida, seres viventes sem forma estável. Não há mundo emocional nem físico dos quais possam brotar impulsos a que respondam os centros superiores, descendo para utilizar e animar as formas já existentes nos níveis inferiores. O campo mais próximo para esta ação é o globo D, onde as formas mentais de configuração animal se dirigem para cima e chamam a atenção dos centros sutis que flutuam sobre elas. Então a vida do espírito palpita intensamente nos centros que se infundem nas formas mentais, e as animam e humanizam. É muito difícil discernir as rondas sucessivas, pois parece que umas se desvanecem em outras como ondas desfeitas, e só se distinguem por leves aumentos e diminuições de luz. O progresso é muito lento e traz à memória a idade sátia das escrituras hinduístas, em que a vida permanece alguns milhares de anos sem mudança apreciável. As entidades se desenvolvem muito lentamente à medida que as ferem os raios de uma luz magnetizada. É como uma gestação, como o crescimento de um ovo ou de um casulo dentro de seus invólucros. O principal interesse da cadeia está na evolução dos seres brilhantes, devas ou anjos, que habitualmente moram naqueles níveis superiores, enquanto as evoluções inferiores parecem desempenhar uma parte subalterna. A humanidade está ali muito influída pelos devas, geralmente por sua mera presença e pela atmosfera que formam, mas às vezes se vê um deva tomar um ser como se fosse um brinquedo ou cordeirinho mimado. Por sua própria existência, a vasta evolução angélica auxilia a humanidade. As vibrações estabelecidas por esses gloriosos espíritos atuam nos mais insignificantes tipos humanos, e os fortalecem e vivificam. Observando a cadeia em conjunto, a vemos como um campo primordialmente destinado ao reino angélico e apenas secundariamente à humanidade, mas não deixa de causar estranheza, porque os homens estão acostumados a encarar o mundo como exclusivamente seu.
No quarto globo se vê de vez em quando que um deva auxilia deliberadamente um ser humano, transferindo matéria de seu próprio corpo para aumentar a receptividade e capacidade de resposta do corpo daquele. Estes auxiliadores pertencem à classe de anjos corpóreos, Rupa Devas, ou com forma, que habitualmente residem no mundo mental inferior. Voltando ao reino mineral, encontramo-nos entre aqueles dos quais alguns serão homens na cadeia lunar e outros na cadeia terrestre. A consciência adormecida nestes minerais tem de ir se despertando gradualmente e de se desenvolver através de longas etapas no reino humano. O reino vegetal está um tanto mais desperto, embora ainda muito insensível e sonolento. O progresso normal neste reino transportará a animada consciência ao reino animal da segunda cadeia e ao humano na terceira. Ainda que não seja necessário dar a esses reinos as denominações de mineral e vegetal, convém notar que na realidade estão constituídos por simples formas mentais, isto é, por formas de pensamentos de minerais e de vegetais, com as mônadas que, por assim dizer, sonham nelas e sobre elas flutuam, e lhes enviam leves pulsações de vida. Parece como se estas mônadas se vissem precisadas de quando em quando de dirigir sua atenção àquelas formas aéreas, e sentir e experimentar por meio delas as impressões transmitidas pelos contatos exteriores. Essas formas mentais estão à maneira de modelos na mente do governador das 7 cadeias, o qual, como produto de sua meditação, vive num mundo de ideias e pensamentos. Vemos que as mônadas, que em precedentes esquemas de evolução adquiriram átomos permanentes, aderem às formas mentais sobre as quais flutuam, e nelas e por meio delas chegam a ser vagamente conscientes. Mas não obstante o estado vago dessa consciência, se lhe observam graus distintos, dos quais o inferior plano se pode chamar consciência, pois a vida anima formas mentais de tipo semelhante ao que agora chamamos terra, rochas e pedras. Das mônadas em contato com essas formas, dificilmente se pode afirmar que por sua meditação percebam alguma sensação, exceto a do contato pressionante que, em resistência à pressão, extrai delas uma apagada comoção devida, diferente da ainda mais apagada vida das moléculas químicas não aderidas às mônadas e insensíveis à pressão. No grau imediato correspondente às formas de pensamento idênticas às que agora chamamos mentais, o sentido do contato pressionante é mais agudo, e algo mais definida a resistência à pressão, pois é quase a reação expansiva do esforço para repeli-la. Quando esta reação subconsciente atua em várias direções, fica formado o pensamento modelo de um cristal. Observamos que quando nossa consciência estava no mineral, sentimos somente a reação subconsciente, porém mais adiante, ao tentarmos perceber a reação do exterior, apresentava-se em nossa consciência como o vago desgosto da pressão e um frouxamente penoso esforço para resistir-lhe e repeli-la. Um de nós manifestou que em suas observações sentia uma espécie de minerais desgostosos. Provavelmente, a vida monádica, ansiosa por expressão, sentiu vago desgosto ao não encontrá-la, e isto sentimos nós quando saímos do mineral, tal qual o sentimos na parte de nossa consciência, que então estava fora da rígida forma. Se brevemente observarmos mais adiante, veremos que as mônadas aderidas aos cristais não entram na cadeia seguinte pelas inferiores senão pelas superiores formas de vida vegetal, por meio das quais passam para a cadeia lunar, em cujo ponto médio entram como mamíferos e ali se individualizam para tomar nascimento humano em sua quinta ronda. Um dos fatos mais desconcertantes para os observadores é que esses pensamentos de minerais não permaneçam imóveis, mas tenham movimento. Assim, por exemplo, uma colina que parece estar fixa, dá voltas ou flutua daqui para ali, ou muda de forma de maneira que não há terra firme, senão um indistinto panorama. Não é necessário que a fé mova essas montanhas, porque elas próprias se movem. Ao término dessa primeira cadeia, todos os que alcançaram o nível superior nela estabelecido, isto é, aquele que, como já dissemos, corresponde à nossa primeira iniciação, entram em qualquer das 7 sendas, uma das quais conduz a colaborar na obra da segunda cadeia, como construtores das formas de sua humanidade,
desempenhando nessa segunda cadeia funções idênticas às que, mais tarde, desempenharam em nossa cadeia terrestre os senhores da Lua. Blavatsky chama Asuras, que significa seres viventes, as entidades que, cumprida sua evolução na primeira cadeia, passaram a colaborar na segunda. As entidades que não conseguiram alcançar o nível próprio da primeira